Pensa um carro, né, que inicialmente no tempo 0 ele está lá na posição 3 metros. Daí no tempo 2 ele vai até a posição 5 metros. E daí no tempo 4, então ele foi lá até 5 metros, depois no tempo 4 ele voltou à posição 3 metros. Então ele foi até a 5, voltou até a 3. Isso tudo em 4 segundos. Certo? Esse é o nosso exemplo. Se eu for calcular a velocidade média em termos vetoriais, eu vou ter posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, 4 segundos, né, que levou todo o trajeto. 3 menos 3, 0 dividido por 4, 0. Por que deu 0 a velocidade média vetorial? Porque o objeto saiu de um ponto, fez lá o seu percurso e voltou no final a ele mesmo. Então, a rigor, em termos vetoriais, o deslocamento foi 0, porque ele saiu e voltou ao mesmo lugar. Por isso que, em geral, as questões trabalham com o conceito de velocidade escalar média, não velocidade vetorial média. Velocidade escalar média é aquela que considera, então, esse ΔS, esse deslocamento, não como um ΔS vetorial, mas como um ΔS escalar, como deslocamento escalar, como uma distância, por isso eu coloquei aqui um D, uma distância percorrida. Em outras palavras, qual vai ter sido a distância percorrida pelo carro? Ele percorreu 2 metros para chegar até o 5 e 2 metros para voltar até o 3. Então, no total, ele percorreu 4 metros. Em 4 segundos. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1 metro por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média. Então, vejam que faz toda a diferença você falar em velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média, e velocidade escalar média, que é o que normalmente as questões pedem. Em termos de gráficos, quando a gente fala em velocidade média, vejam só, num gráfico de MRU, que é quando a velocidade é constante com o passar do tempo, a velocidade média é a própria velocidade constante. Né? Então, imagina só, você tem lá numa sala lá alunos, um aluno com 18 anos, outro com 18 anos, outro com 18 anos, outro com 18, todos os alunos estão 18 anos. Qual que é a média de idade da turma? Bom, 18 anos. Aqui é a mesma ideia. Se a velocidade é constante, a velocidade média é ela mesma. Já no caso de um MRUV, que é quando a velocidade varia de forma linear, você pode pensar que a velocidade média é a velocidade final considerada menos a velocidade inicial considerada dividido por 2. Ou seja, é uma média entre a final e a inicial. Tá? Então, a média daria aqui, ó, essa velocidade intermediária. Certo? Isso num MRUV. E se você tiver um movimento malucão, assim, né, que não é nem só um MRU, nem só um MRUV, que ele vai misturando, como é que eu vou saber a velocidade média nesse caso? Você vai ter que usar a equaçãozinha, ΔS, ΔT, certo? Ou seja, você vai ter que dar um jeito de descobrir a distância percorrida pelo objeto ao longo do percurso e saber quanto tempo ele demorou para fazer isso, e daí fazer a divisão. Nesse caso, por exemplo, você poderia calcular a área debaixo do gráfico, como nós vimos anteriormente, ela equivale numericamente à distância percorrida, ao ΔS, o deslocamento escalar, e dividir pelo tempo que levou o percurso. Daí você consegue calcular a velocidade média. Então, velocidade média você pode calcular mesmo quando a velocidade varia de forma maluca, de forma qualquer. Então, velocidade média é uma média. Não significa que o objeto manteve sempre aquele valor de velocidade que é a velocidade média. Significa que na média do percurso dele, aquela foi a velocidade. Mas ele pode ter variado a velocidade em relação àquela média que você calculou. O conceito de aceleração média é basicamente a mesma lógica, só que lembrando, a aceleração, a definição é rapidez pela qual você varia a sua velocidade. Então, a aceleração média nada mais vai ser do que a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, um VF menos um V0 dividido por um TF menos um T0, um intervalo de tempo.